Retomando aqui o que nós havíamos começado a falar sobre o procedimento sumaríssimo, eu havia acabado de dizer no, no fim do bloco passado que a audiência preliminar, caso não ocorra a composição dos danos civis, ela tomará seu curso, não é? E ela tomará seu curso de que forma? Bom, se nós estivermos diante de uma ação penal pública condicionada, o ato contínuo é que a vítima ofereça a representação, porque, como nós sabemos, sem a representação na ação penal pública condicionada, não pode haver processo, não pode haver propositura da própria ação. Então, deve haver representação. Mas, obviamente, isso se a ação for pública condicionada. Tá? Então, havendo representação, se a ação for pública condicionada, ou se for uma ação penal pública incondicionada ou mesmo uma ação penal privada, nós vamos para a outra parte da audiência preliminar, que é a transação penal. E a transação penal, ela é muito importante, ela está prevista e regulamentada no artigo 76 do Código da Lei 9.099. Tá? A transação penal, ela nada mais é, ou pelo menos ela é, e é muito importante, né? Ela é uma proposta feita pelo Ministério Público para o cumprimento de pena sem que o autor do fato responda a um processo. Essa é uma situação muito delicada, porque ao mesmo tempo em que o autor do fato ele deixa de responder a um processo e, portanto, tem um menor risco de ser submetido a uma pena privativa de liberdade, ele, por outro lado, também está abrindo mão dos seus direitos fundamentais, basicamente das garantias do direito de defesa e do direito ao contraditório, para cumprir uma pena nunca privativa de liberdade. Então, o Ministério Público nunca pode propor na transação penal o cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então, a proposta de transação penal tem que ser sempre no sentido de cumprir uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. Tá? Então, essa pena a ser cumprida pelo autor do fato, caso ele aceite, né, ela implica em que não haverá processo, portanto, ele está abrindo mão do seu direito à ampla defesa e do contraditório, o que faz com que muitos pesquisadores do processo penal brasileiro, inclusive o professor Geraldo Prado, entendam que se trata de uma medida inconstitucional na medida em que diminui as garantias ou elimina, né, as garantias básicas do devido processo legal. Por outro lado, agora eu vou dar uma versão um pouco mais prática, porque é importante, embora eu concorde plenamente com o professor Geraldo Prado, muitas vezes a gente sabe, falando agora como advogado, que o nosso cliente não está numa situação muito confortável e por isso, mesmo sabendo da inconstitucionalidade, por vezes nós terminamos por orientar a aceitação de uma transação penal. Então é importante dizer que nem sempre abrir mão do direito à ampla defesa e do contraditório é uma regra da qual a gente não possa, pelo menos na prática, entender que seja a melhor solução cabível no caso concreto. Bom, para que o Ministério Público proponha a transação penal, são necessários é necessária a presença de 5 requisitos. Primeiro, se a ação penal for pública condicionada à representação, é preciso ter representação. Segundo, se não for, se tiver representação e for caso de ação penal pública incondicionada, e mesmo a lei não dizendo, também no caso da ação penal privada, por que a lei não dizendo?
cabe na ação penal privada a transação penal? A jurisprudência pacificou ao arrepio da lei. Então, tendo representação, ou sendo caso de ação penal pública incondicionada ou ação penal privada, segundo requisito, se não for caso de arquivamento, tá? Então, o Ministério Público não pode propor a transação penal se for caso de pedir arquivamento do termo circunstanciado, cujos casos de arquivamento são exatamente os mesmos do inquérito. Então, segundo requisito, não ser caso de arquivamento. Tá? Terceiro requisito, ele não pode, o autor do fato não pode ter sido condenado pela prática de um crime, não entra contravenção, pela prática de um crime, a pena privativa de liberdade, portanto, se ele foi condenado pela prática de uma contravenção, não está proibido. Se ele foi condenado à prática de um crime a uma pena que não seja privativa de liberdade, também não está proibido. Então tem que ter sido, para ser impedido, né, para que o Ministério Público não possa propor a transação, ele tem que ter sido condenado pela prática de um crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, nesse caso, não haverá possibilidade do Ministério Público propor a transação penal. Tá? Também não vai poder propor a transação penal se o autor do fato foi beneficiado num prazo de 5 anos anteriores pela própria transação penal. Tá? Então, se ele transacionou em menos de 5 anos, ele não pode fazer outra transação penal. Tá? E por último, esse sim é o requisito mais subjetivo, se os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a transação penal não é suficiente, então o Ministério Público não deve propor a transação penal. Tá? Então, recapitulando, se for uma ação penal pública condicionada, o primeiro requisito é ter representação. Não pode ser caso de arquivamento. O autor do fato não pode ter sido condenado pela prática de um crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Terceiro. Quarto, ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por uma transação penal. E 5, se os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e circunstâncias do crime indicarem que a transação não é suficiente, o Ministério Público não pode oferecer a proposta de transação. A pergunta, obviamente, que se faz é: se todos os requisitos estiverem presentes, a proposta de transação é uma faculdade ou uma obrigação do Ministério Público? Em outras palavras, é um direito do autor do fato? É um direito do autor do fato. O Ministério Público não tem a faculdade de propor a transação penal. Ele tem a obrigação de propor a transação penal. Não existe outra possibilidade. O Ministério Público é obrigado a propor a transação penal. Se ele não fizer, o juiz vai determinar a proposta e assim também, se for o caso, propor. O Ministério Público, quando propõe, ele propõe uma pena restritiva de direito ou multa e especifica na proposta qual será a pena restritiva de direito ou a multa. Tá? Claro que se para aquele crime só tiver previsão cominatória de multa, então ele não pode propor restritiva de direito, ele pode propor a multa pela metade, vamos dizer assim. Tá? Como eu havia dito, o Ministério Público deveria estar presente na audiência preliminar. Por isso, ele faria a proposta de transação penal na própria audiência preliminar. Mas é muito comum que ele não esteja presente na audiência preliminar. E é muito comum porque também é muito comum que várias audiências preliminares se realizem ao mesmo tempo, inviabilizando a presença do membro do Ministério Público em todas elas, já que são várias concomitantemente. Então, duas soluções se apresentam na prática. A primeira é que o Ministério Público encaminha a proposta de transação penal por escrito. E quem lê a proposta, portanto, é o conciliador. A segunda, que também é comum,
é que a audiência preliminar, uma vez não obtida a composição dos danos civis, ela se encerre e seja designada uma nova audiência que no Rio de Janeiro se convencionou chamar de audiência especial, que não tem previsão legal, mas que a prática forense consolidou, digamos assim. Encaminhar por escrito tem uma desvantagem muito clara. É que o autor do fato e o seu defensor não podem contrapropor, já que o Ministério Público não está presente. Em alguns casos, registra-se a contraproposta na própria ata de audiência. No entanto, isso não é um padrão. Quando o Ministério Público está presente, por exemplo, na audiência especial, aí sim é mais comum a possibilidade de contraproposta, tá? E aí há uma discussão um debate, né, entre o Ministério Público e o autor do fato e a sua defesa. Eu já fiz isso algumas vezes e é muito profícuo, né? Muitas vezes o Ministério Público, já peguei caso do Ministério Público propor o pagamento de prestação pecuniária de 12 salários mínimos, sendo que o meu cliente, eu era advogado de uma empresa de segurança pública e o meu cliente era um segurança que ganhava pouco mais de um salário mínimo, um pouquinho mais mesmo. Eu não tinha a menor condição dele aceitar, porque nesse caso ele teria que entregar um ano de salário e, obviamente, isso não tem condição. Então, nós negociamos a proposta e se converteu em prestação de serviços à comunidade. Se, de qualquer maneira, o defensor, junto com o autor do fato, né, orientando o autor do fato a aceitar, ele então vai cumprir essa pena, né, essa pena restritiva de direito ou multa, e o processo se extingue. Né, se ele aceitar e não cumprir, constatado o não cumprimento, o processo vai tomar seu curso a partir dali, e obviamente se ele não aceitar, o processo vai continuar. Tá? Então, se ele aceitar e cumprir, extingue o processo. Os efeitos da aceitação e do cumprimento com a extinção do processo é que ele não possa mais celebrar uma nova transação pelo prazo de 5 anos. E os efeitos dele não aceitar ou aceitar e não cumprir é prosseguir. Então, no próximo bloco, nós vamos falar o que acontece se o autor do fato não aceitar ou se ele aceitar e não cumprir e, portanto, o processo ter que prosseguir.